Bom dia, senhor deputado, senhores integrantes da mesa, companheiros que estão presentes na audiência, policiais militares que trabalham aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando. Vou tentar ser o mais breve possível. Quero dizer que agradecer a iniciativa do deputado, sem dúvida nenhuma. Nenhuma comissão dentro do quartel consegue discutir, consegue ouvir como uma audiência, como a própria terminologia da palavra diz. Então, não obstante os trabalhos que lá possam estar sendo realizados tenham uma certa relevância, particularmente eu nunca vi nenhum resumo do que se produziu e também nunca vi nenhuma publicação de um cronograma a ser seguido e de quem poderia participar. Então, só por aí já se revela extremamente importante que se façam audiências públicas, e eu já começo adiantando o meu pedido final, para que Vossa Excelência realmente, se instituída uma comissão especial na Assembleia Legislativa, submeta cada capítulo e cada sessão desse novo regulamento que for criado dentro da técnica legislativa ao devido processo legislativo amplo. Cada sessão, cada capítulo sendo submetido à audiência pública. Aí sim eu concordo que realmente possamos ter, quem sabe um dia, um regulamento dentro do que determina o Estado Democrático de Direito. Por quê? Para que não ratifiquemos ou não voltemos a repetir o velho ditado que diz que é preciso mudar muito para continuar a mesma coisa. Nós temos no Estado do Paraná, ao contrário de que, infelizmente, eu não vi nenhum dos que fizeram uso da palavra aqui, talvez pela limitação de tempo, se referir que é um instrumento legal extremamente draconiano, extremamente unilateral, que se chama Decreto 5.075, denominado, de forma, na minha opinião, até muito astuciosamente, como Código de Ética dos Policiais Militares. E digo mais, pelo Código de Ética da Polícia Militar do Estado do Paraná, todos nós aqui, inclusive os senhores da inatividade, estão sujeitos a processo disciplinar no momento que saírem daqui. Porque os senhores é vedado ao militar, é violação de dever se manifestar sobre assunto político ou que tenha influência dentro da Polícia Militar. É óbvio que o bom senso, é óbvio que a concepção, que a interpretação não pode ser essa, não pode ser literal, mas é evidente que nós temos legislação que permitem ao administrador, com poder hierárquico, com poder disciplinar, se utilizar desse elemento, e se mesmo que eu tenha condições financeiras de contratar um bom advogado, como o doutor Eulino, e que faça chegar o processo a Vossa Excelência, doutor Davi, certamente Vossa Excelência terá uma certa dificuldade, ainda que sua ideologia lhe diga isso, de dizer que aquele administrador agiu de forma incorreta, agiu de forma ilegal, porque esse decreto ele está vigente. Isso que eu fiz aqui é uma provocação, para dizer que nós precisamos mudar, mas não mudar somente na forma, nós precisamos mudar a substância. Nós precisamos discutir a substância. Talvez consigamos mudar quando nós realmente coloquemos essas disposições para serem debatidas com cautela, com tempo. Não se quer aqui, e eu fiz há algum tempo, um pedido de resposta a um procurador de Minas Gerais, que com aquela febre da discussão da PEC 51, foi publicado pela AMAI, no seu site, na íntegra, a manifestação desse procurador, e ele repetia mais ou menos o que foi dito aqui. Policiais militares, vocês, um bando de cães raivosos, precisam estar presos às correntes de um regulamento. Senhores e senhoras, aqui não tem nenhum cão raivoso. Somos todos seres humanos. E embora os cães e os cavalos da Polícia Militar sejam, em muitas questões, muito melhores garantidos seus direitos que os seres humanos que lá estão, que aqui estão. Muito embora. Mas aqui nós temos cidadãos, nós temos pessoas preparadas, e nós não precisamos de correntes legais. Nós não precisamos disso. E derrubo por terra qualquer argumento, e concito os senhores a consultar o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que compila dados de todo o Brasil,
E lá ele diz assim, eu vou citar somente 2 forças, só 2. Eu não vou citar mais. Olha, eu poderia citar a Polícia Civil, poderia citar a Guarda Municipal, poderia citar situações de agentes de trânsito que têm o direito ao porte de arma. Mas eu não vou citar eles. E também não vou citar os mesmos integrantes dessas 2 forças aqui que estão na inatividade. Eu só vou citar os integrantes que estão na ativa e estão armados, com calibre de uso restrito, calibres 9mm, .40, .45 e sabe-se lá mais qual, fuzil 556 e 762, etc, etc. E mais, que tem amplo poder de investigação, inclusive provam para nós diariamente isso. Então nós temos hoje no Brasil 10.609 policiais rodoviários federais, só na ativa. E nós temos 11.276 policiais federais na ativa. Todos, ou pelo menos todos com a possibilidade de sindicalização. E nós não temos um caos instalado no país. Nós não temos na Polícia Federal um bando de cães raivosos que precisam estar amarrados a determinadas disposições legais absolutamente ultrapassadas. Então, esse argumento de que nós precisamos ter um regulamento extremamente draconiano para segurar uma tropa de 22 mil homens armados, me desculpe, mas não se sustenta. Pela prova prática, mesmo que você não queira acreditar na minha ideologia, acredite de forma empírica. Consulte o anuário. Isso eu não estou citando policiais civis, todos com a possibilidade de se sindicalizar. Eu não estou citando agentes, guardas municipais, todos com possibilidade de sindicalização. Eu não estou citando agentes penitenciários, todos com possibilidade de sindicalização e sindicalizados. Ah, você está com medo do caos? E se os agentes penitenciários desse país, todos, permanecerem em greve por tempo indeterminado? Ora, senhores, o que nós estamos falando aqui não é de greve. Nós estamos falando de um regulamento, eu sei disso. Mas os senhores sabem que a questão da greve para aqueles trabalhos essenciais, ela é mitigada. Ninguém tem dúvida disso. Nem mesmo nós, cães raivosos aqui da Polícia Militar. Nós sabemos que determinadas profissões têm que ter determinadas mitigações. Mas também, e eu gostaria só de fazer uma observação, que alguns termos utilizados aqui fossem substituídos. Policial militar não tem benesse. Policial militar tem prerrogativa. Assim como o parlamentar tem prerrogativa, assim como o juiz tem prerrogativa, assim como o Ministério Público tem prerrogativa. Então aqui ninguém tem benesse nenhuma. Nós temos prerrogativas para que exercitemos o nosso dever de forma condizente. É para isso. Então o que nós precisamos é que sejam respeitadas as nossas prerrogativas. Ninguém está pedindo benesse. Não é isso que se está pedindo. Então, assim, primeiro ponto, esse regulamento precisa levar em considerações o afastamento desses posicionamentos, no meu ponto de vista. Primeiro, de que se imaginar que uma tropa com 22 mil homens armados vai trazer o caos para o Estado. Nós estamos muito longe disso. Segundo, nós não temos regalias, nós temos prerrogativas, Coronel Osíris. Então, nós temos prerrogativas assim como qualquer outra profissão do Estado. Temos prerrogativas e temos limitações. Algumas limitações um pouco maiores, outras um pouco menores. Mas o que seria do Poder Judiciário e do Ministério Público se não tivesse a inamovibilidade, se não tivesse a vitaliciedade? Ou que talvez tiremos isso. Será que vamos ter o Poder Judiciário da forma como está? Será que não se discutiu um dia, quando foi se criar essas garantias? Espera aí, mas nós vamos dar essa garantia da vitaliciedade no cargo para um servidor que vai julgar os integrantes dos outros poderes, inclusive, dando até a palavra final em certos termos, se ele é ou não culpado? Será que se essa categoria se rebelar e quiser tomar o poder? Será que se discutiu isso? Óbvio que não. Há um sistema de freios e contrapesos no Estado democrático de direito. E digo mais, ainda que pior fosse, aqui se utilizou algum termo, é necessário tomarmos cuidado para que não se faça uma revolução. Senhores, o que seria do mundo se não tivéssemos tido a Revolução Francesa? Eu não estou falando aqui de fazer revolução coisa nenhuma, eu só estou dizendo para não sermos absolutistas, não sermos fundamentalistas, para discutirmos mais, para colocarmos para o debate. Não um debate interminável, um debate que possa, inclusive, ter suas regras a serem seguidas.
Então, essa questão precisa ser, sem dúvida nenhuma, até o próprio artigo 35 do RDE, que foi citado aqui, ele até é interessante, é bonito, mas olha a pretensão, julgar com justiça. Eu gostaria que um voluntário aqui, de preferência de formação jurídica, definisse para mim o que é justiça. Porque esse cidadão, certamente, é um grande culto. Porque, segundo meus ensinamentos, lá no primeiro ano do curso de Direito, nem Aristóteles conseguiu definir o que é justiça. Então, como é que um comandante vai decidir que ele está julgando com justiça? Isso sem levar em consideração o englobamento e o pré-julgamento já mencionados aqui pelo membro da Ordem dos Advogados. Então, sim, esse regulamento, sim, precisa ser discutido. Um novo regulamento precisa ser discutido. Só para citar o que eu falei aqui um pouco antes sobre aquela situação da impossibilidade de se estar aqui discutindo, quem tiver curiosidade de ver, analise lá, artigo 7º, parágrafo 5º, Decreto 5.075, de 2001. A questão da legislação militar tem que ser feita por militares. Quais militares? Fica a pergunta. Quais militares? As praças vão ter oportunidade de participar também? De que forma? Porque nós temos um universo bastante grande de praças querendo participar. Eu posso garantir para Vossa Excelência. E eles querem participar de forma organizada. Posso garantir para Vossa Excelência. Então, isso são perguntas que podem ser levadas mais a efeito conforme o que se decidir daqui para frente. Enfim, acredito que vou já encerrar por aqui, porque já avancei um bocado. Gostaria de dizer também que, com certeza, nós precisamos, a nossa polícia é feita de homens e mulheres extremamente dignos, extremamente guerreiros, obstinados em cumprir sua missão. De homens e mulheres, senhoras e senhores, que pagam para trabalhar se for necessário. Ratifico aqui aquilo que o sargento Fontana falou. Assim como, e eu não estou comparando os crimes, mas eu estou dizendo a forma como as coisas acontecem. Assim como um crime de corrupção, de lavagem de dinheiro, doutor Davi, não deixa rastros tão explícitos, o assédio moral também não. Então, ratifico aqui as palavras que o Aurélio Fontana disse ali. E peço, mais uma vez, a Vossa Excelência, deputado, que, se feitas, constituída essa comissão, adote-se um sistema democrático dos integrantes que irão dela participar, que nem sempre o mais é o melhor. Nem sempre quem tem mais realmente tem tudo aquilo a mais. Há muitas outras questões que precisam ser consideradas nesse sentido. Gostei da sua frase, que disse que, quando vai nos quartéis, visita mais os ranchos. Espero poder encontrá-lo num desses ranchos. Aliás, infelizmente, talvez eu não encontre. Mas, enfim, se for possível, pode ser que a gente converse por lá. E encerro aqui agradecendo mais uma vez a Vossa Excelência pela iniciativa, agradecendo a cada um dos senhores e das senhoras por ter permanecido me ouvindo. Peço desculpa àqueles que eu discordei, mas é necessário, porque onde todos pensam da mesma forma, ninguém pensa muito. Muito obrigado.